agradeço a todo mundo mesmo que está aqui. Eu sei que não foi fácil, né, a gente ter essa maratona, a segunda maratona em uma área completamente diferente. Né? Vocês vieram de uma questão mais histórica, agora uma questão, uma disciplina muito prática, né? Uma imersão em outro mundo completamente, para alguns, bem distante, né? Quem não desenha, bem distante, que não viu, então foi uma ruptura assim, de uma disciplina para outra, e vocês vão ter na segunda-feira um novo momento, né? Uma outra imersão em outra área de conhecimento, que é na área da estética, que é teórico. Então vocês vão sair desse momento prático agora para um teórico. Mas o que eu quero dizer é que quem começou a desenhar, quem, né, deu esse início, esse start, não pare, tá? Não pare. Quem quiser, né? Na verdade, enveredar por esse caminho, não parem, continuem, tá? Eu estou aqui no que precisar para vocês, depois da disciplina, podem me procurar, que eu estou disponível para tirar dúvidas, ajudar vocês no que for possível, tá bem? Então, só para firmar esse trato com vocês, que eu estou disponível para dúvidas, para questões, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bem? Sobre essa questão do desenho. Não sei tudo, né? Então, no que for possível, vou ajudando vocês e, de repente, a gente troca, vocês me ajudam também. Mas foi dado só um início. Não vi o trabalho de todo mundo, por exemplo, ainda com caneta, né? Com esse trabalho de espessuras de linhas diferentes, como é que foi. Vou ver, não consegui ver todos os trabalhos. Nem todo mundo postou, está postando assim aos pouquinhos uns e outros. Aí não quero fazer isso rápido e, enfim, quero dar esse feedback individualmente para cada um de vocês. Como eu falei antes, isso vai ser feito pelo chat, tá? Então, semana que vem, vocês têm as suas notas e a avaliação dos trabalhos, assim, mais particular, individualmente, mas sabendo que quem postou os trabalhos e essas 25 pessoas que estão aqui hoje é porque querem, né, tem interesse em cursar a disciplina, e se fizeram os trabalhos, a princípio está todo mundo, né, passado. Então, com relação a isso, vocês não se preocupem, só vão ficar reprovados se não me entregarem os trabalhos, como eu já falei, tá bem? Então, não sei se vai chegar mais alguém, temos 25, vou dar início aqui a aula, tá? Mas é bom ver essas carinhas, assim, de vocês, algumas já são muito conhecidas mesmo, algumas caras conhecidas, é bom ver vocês. Eu sei que quando a gente estiver no momento presencial, eu vou ter que reconhecer alguns, né, que não conheço pela expressão, pela fisionomia, eu vou reconhecer alguns. E hoje vai ser nossa última aula da disciplina e desse semestre. Então, nossos contatos posteriormente, depois dessa aula, vão ser por e-mail, né? Mas eu estou disponível para vocês, só para lembrar disso, tá? Então, eu vou dar início aqui à apresentação, para falar um pouquinho sobre calçados e acessórios. Vamos ver o que é que tem hoje de novidade, né? O que é que a gente tem hoje? Deixa eu ver. Aí vou ficar sem ver vocês mais uma vez, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre calçados, sobre acessórios, tá? Lembrando que o foco da disciplina não é o design mesmo, mas é para que vocês tenham esse olhar mais crítico, esse olhar mais apurado sobre o desenho técnico e as possibilidades dele como um todo, tá? Para que serve, as possibilidades que posso fazer de um desenho técnico uma obra de arte, né? Uma ilustração, uma arte, como vocês, inclusive, já fizeram aqui. Já vi alguns estilos, né? Artísticos, assim, por assim dizer. Então, com relação aos calçados, o que é que nós temos? Nós temos, basicamente, a técnica é a mesma, né? A representação é através das vistas, né? Vista frontal, vista superior, vista lateral. Há essa diferenciação das linhas. Por exemplo, eu encontrei esse desenho, um desenho super, super bonito da Nike, mas a gente consegue melhorar esse desenho. Trabalhando o quê? Só espessura de linha, tá? Então, nesse momento, o que vejo muito, né? Esse olhar mais crítico, o que é que a gente pode melhorar nesse desenho?
trazer uma linha de contorno para dividir o solado da Gasp, assim. Rafael está querendo entrar. Deixa eu voltar aqui. Pronto, né? Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, com relação ao design, ao desenho técnico, né, do calçado, mesmo sem óculos nesse momento, eu consigo ver que os desenhos podem ser melhorados, tá? Mesmo por um bom profissional feito esse desenho, a gente consegue ainda melhorar, por exemplo, esse desenho que já é tão bom, é possível? É. Então, basicamente, o nível que vocês estão, vocês pensem, tudo pode ser melhorado, mas será que eu preciso ir tão profundamente, já que eu não vou trabalhar nessa área? Então, vai depender do que vocês realmente querem. Mas é importante que vocês saibam visualizar tecnicamente as peças, né, num calçado, o que é que eu tenho, por exemplo, esse tênis, o que é que eu tenho de partes do calçado, né? Nem todos são costurados, alguns são colados, a gente não consegue ver muito bem as partes, mas aqui a gente consegue visualizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e daí, enfim, né, cada produto com seu design, mas todas essas partes, elas têm que ser representadas, né, dentro do desenho técnico. O que eu melhoraria aqui? Só uma linha mais espessa entre o solado e o calçado, ele melhora muito o desenho técnico dele, tá? Essa diferenciação de uma parte com outra. Então, vocês vão encontrar pela internet inúmeros produtos, né, com bons desenhos, com desenhos não tão bons, e saibam identificar isso para que vocês possam melhorar o desenho de vocês, tá? Melhorar o desenho de vocês, como pode melhorar esse desenho. Então, assim, só para reforçar o que eu falei no primeiro dia de aula, né? O desenho técnico, ele não tem partes do corpo, né? Ele não tem partes do corpo, é um desenho que não tem o corpo. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo uma ilustração, os dois são ilustração, né? Não é um desenho técnico, é uma ilustração. Mas a ilustração da esquerda, né, dos lobotãs, do calçado, ela não tem o pé e da direita tem, né? A princípio, a gente pode visualizar e inferir o quê? Esse desenho aqui, mais à esquerda, a gente pode passar por um desenho técnico, né? Pegar o desenho técnico, uma das vistas do desenho técnico e transformar em ilustração. Esse que tem o pé, não. Já não passa por um desenho técnico, mas pode usar das vistas do desenho técnico, né? No caso da vista ortogonal, da lateral do pé, e de transformar, então, num desenho de ilustração, tá? Então, é possível vocês fazerem isso, comunicar dessa forma, já que não vão trabalhar diretamente para uma indústria, querem comunicar de outra forma. Então, dá para usar a vista do desenho como uma outra forma de comunicar, né? De outra forma de representar. Mas, essas representações todas, né? De todos os produtos, tá, gente? A gente está falando aqui muito de produtos de moda, né? Esses produtos vestuário, calçados, acessórios, mas que todos os produtos, eles são desenhados, pensados, planejados, e grande parte deles tem um desenho que vai ser voltado para essa produção, seja única, ou reprodução dela, né? No caso de reprodução de um desenho técnico. Então, quanto mais especificado for, se for para a produção, melhor, né? Quanto mais costura vocês tiverem, informações sobre, às vezes não só o desenho é suficiente, é preciso uma informação textual, ou um outro símbolo, ou outra forma de representação que venha agregar a informação sobre o produto de modo geral, tá? O desenho é uma das formas só de representar, não é a mais importante, mas é aquela visual, né? Aquela questão que a gente diz que uma imagem vale mais por 1000 palavras, e há um grande quê de simbologia, de simbologias. Nesse momento, a gente tem que pensar que a simbologia não é tão forte, né? A função do desenho em si não é tão de símbolo, mas é muito mais, nesse momento, estético, né, e prático. Aquelas questões de funções dos produtos que eu falei na disciplina de história, né? Essa função de
A prática do desenho, que é de informar, de ser clara, de ser objetiva, e estética, porque tem forma, tem cor, tem textura, que são aplicados, e isso é importante nesse momento, né? A simbologia vai muito mais para o produto em si do que para a representação gráfica dele nesse momento, tá? Então, voltando àquele resumão do primeiro dia, nós temos as vistas ortogonais que vocês viram bem dentro do desenho do vestuário, muito mais frente e costas, que em alguns outros produtos eles são insuficientes, tá? Então, por exemplo, nos calçados e bolsas em geral, é preciso que se tenham as vistas e é preciso também um desenho da perspectiva da peça, né? Um desenho de uma representação não bidimensional e plana, como essa é, achatada, né? Plana, mas um desenho 3D da peça. Então, nem sempre é suficiente, tá? Isso aqui. Então, tem que ter o 3D dele. Então, as vistas dos calçados principais. A vista lateral, muito importante, tá? Especialmente se o calçado é mais alto, se tem salto, é muito importante essa vista lateral. E aí, caso tenha um pé diferente do tipo, a parte externa e interna do pé, se elas forem diferentes, as duas precisam ser representadas, né? Se há alguma diferença, precisa ser. Vista superior, lateral e superior são umas das mais importantes, mas, dependendo do tipo de calçado, é importante o solado, é importante a vista traseira, tá? Então, essas vistas ortogonais, né, a partir das vistas é possível vocês, por exemplo, trabalham um processo criativo, né? Por exemplo, nesse calçado aí, que vocês estão vendo, ele tem o mesmo solado, né? E aí o calçado é trabalhado a partir do design dele. Eu não sei, chegou alguém aqui? Eu estou escutando um plim aqui, pronto. Então, o solado é igual, muda a cor, né? Mas... Peraí. Mais outra pessoa, deixa eu ver. Temos 28 pessoas agora, né? 28 entradas aqui na sala. Nosso último dia a gente tá muito bem. São 10 dias, né? Tem 28 pessoas, não sei, são 29 agora, nesse momento, no sábado. Parabéns para todo mundo que está aqui hoje é vencedor mesmo, só em não desistir, isso é o mais importante, né? Mesmo que eu não saiba, que eu tenha dificuldade, estou aqui para aprender, mas é importante, tá, gente? A gente chegar até o fim. Independente de como for, a gente está aqui para construir, para estar junto. Então, mais uma vez, parabéns para todo mundo. E voltando aqui para o design, né? Essa parte que é muito maravilhosa, que é a parte de criação. Então, com um solado só de calçado, por exemplo, quais são os inúmeros modelos que eu posso gerar, né? Quais são essas formas? Então, é muito parecido com a questão do vestuário, que tipo de gola eu vou colocar, ou que tipo de recorte eu vou colocar aqui. Será que ele vai ter essa costurinha aqui dessa forma, ou ele vai ser mais reto, né, como esse aqui? Então, só a partir de uma das vistas é possível dar vazão ao seu processo criativo de uma forma mais rápida, mais prática, sem, no entanto, ter que gastar muito tempo fazendo um desenho 3D. Então, a partir do desenho, né, mais achatado, mais flat mesmo, desenho técnico de uma vista, vou lá reproduzindo, sei lá, 20 estilos diferentes, e aí seleciono depois alguns, para que dentro dessa seleção dos melhores, né, modelos que foram escolhidos, eu fazer, então, um desenho 3D dele, né, uma perspectiva, trazer outras vistas e trabalhar mais detalhes. Então, há, dentro desse processo, né, dentro dessas vistas, uma vazão criativa muito grande, tá? Tipo, no frontal para o vestuário, na lateral ou superior para os calçados, tá? Depende do calçado. Então, para alguns calçados, a parte lateral é importantíssimo, para outros, a vista superior. E aí vai depender muito do calçado em si. Mas essa vazão criativa é importante, tá? Então, o calçado diferente do vestuário, ele tem algumas partes que são muito importantes, assim,
para a constituição. Uma delas é o solado, tá? O solado é todo um trabalho de design voltado exclusivamente para ele, e a partir dele há inúmeros modelos em cima, né? Então, dependendo da coleção, por exemplo, falar de exemplos de sapato feminino, né? Salto largo é tendência, então, são desenvolvidos vários saltos mais largos, várias alturas diferentes, por exemplo, um salto menor, um salto maior, e a partir desse salto, dessa tendência, são criados, então, os modelos em cima. Além do salto alto, sei lá, material é metalizado, material é têxtil, é tecido, enfim. E aí os produtos que vão sendo gerados, geralmente a partir dessas tendências, né, são a partir dos formas e materiais, né, em cima de um solado pré-definido já. Então, um dos grandes, assim, booms e grande início dos calçados é trabalhar a partir do solado. Aqui a gente tem o mesmo solado, cores diferentes, mas modelos diferentes, então, de calçados, tá? E aí, só com a vista lateral, a gente tem estilos diferentes, dá para identificar o calçado, dá para identificar não só o calçado, mas, por exemplo, a bolsa também, né? As vistas, elas são muito importantes, tá? Então, para calçado, que ele tem uma lateral mais trabalhada, que tem algum detalhe, essa é a vista mais importante. Outros sapatos que basicamente não tem salto, né? O solado é muito rasinho, como as sapatilhas, né? Uma sapatilha, uma das vistas mais importantes da sapatilha é a vista superior, tá? Porque a gente vê essa parte superior do pé, a gente quase não tem lateral. É muito baixinha, é pouco trabalhada. Então, para a sapatilha, o que é que a gente tem? Além de textura, né? Das texturas, sei lá, das estampas, nós temos as fivelas, os laços, os botões. Então, a vista superior, um sapato que basicamente não tem solado, é uma das mais importantes, né? Aqui a gente tem um laço, daí nós temos esse aqui, né? Tem uma linha aqui que me diz o quê? Essa linha, né? Essa linha é importantíssima. Ela pode ser bicolor, né? Como o sapato Chanel, que tem aquela sapatilha com um bico preto, né? Que é bem um clássico. Ou podem ser duas estampas diferentes, dois materiais diferentes, tá? Enfim, isso quer dizer que são duas partes separadas do calçado. Então, é trabalhado diferente. Nesse momento, é só um desenho achatado sem muita informação do material, né? Aqui a gente consegue visualizar que é um pompom mesmo. Aqui embaixo a gente tem um outro corte, né? Então, esses nomes, os nomes das coisas de cada estilo, a gente vai ver muito dentro da disciplina de acessórios, né? Que tipo de calçado é esse? Que tipo de bolsa é essa? A gente vai aprofundar esse conhecimento do nome do objeto, né? Não a partir da sua forma, em acessórios, tá? Além de uns trabalhos mais práticos que eu espero que a gente faça. Então, nesse momento, a gente está vendo só essa parte de desenho mesmo, tá? Então, se é um Oxford, o que é uma sapatilha, uma bailarina, o que? Eu não vou nem me aprofundar muito nisso nesse momento. A gente vai ter mais tempo para frente para aprofundar esse assunto. Mas, voltando para a parte do desenho técnico, né? Tanto os calçados, de um modo geral, há esse template para um desenho técnico, né? Existem templates para o desenho técnico, existem templates para os calçados. Os calçados, a partir há um design todo específico para o calçado. É uma área de design muito estudada, né? O calçado é muito estudado. Há toda uma medição, acho que assim, muito mais do que o corpo, uma das partes do corpo, o pé, ele tem muito mais estudo do que o próprio corpo em si, tá? De dimensão, se o pé é pronado, se não é, como desenvolver um calçado mais adequado. Então, especialmente as grandes marcas na área de esportes, têm um aprofundamento muito grande nessa área de calçados. Então, as marcas como a Nike, eles ficam de olho no que a academia está produzindo. Ficam, especialmente algumas áreas, por exemplo, tem um colega que desenvolveu alguns produtos muito tecnológicos, e aí as marcas, elas ficam, né, de olho no que está sendo produzido, para que eles comprem, patenteiem e comercializem essa nova tecnologia, tá? Mas,
tudo que está sendo criado, basicamente o mercado vai em busca das novidades para, se não agora, um pouquinho mais à frente, produzirem. Então, voltando aqui para os calçados, né? A gente vê inúmeros solados diferentes de cada um deles. Então, é uma das áreas, e aí o desenho técnico do solado por si só já é uma grande área de especialização, tá? Eu tive amigos que trabalhavam só com esse desenvolvimento de calçados, a partir de borrachas diferentes. Então, existe toda uma indústria voltada só para essa parte do calçado. Existem alguns calçados, não sei se vocês já compraram, de materiais que, se você não usa, o material se desmancha todo, né? Em algumas borrachas de PU, por exemplo, se deixar guardado o calçado, ele se desmancha. Outros duram a vida inteira, né? Solados que duram a vida inteira. Assim como os produtos também, os materiais, eles são muito importantes, tá? Para a confecção dos produtos. E aí, há uma representação também diferenciada do material. Isso aqui é muito técnico, tá? Das vistas do calçado, né? Da vista do solado. A vista, no caso aqui, seria uma vista frontal, as laterais e a superior dele, né? Então, a gente tem muitas vistas e cortes, né? Aqui é um corte muito mais aprofundado, um corte como se eu pegasse o calçado assim, fizesse um corte aqui pelo meio e visse essa parte daqui que tá sendo cortada, né? Está sendo representada. Então, como é que ele é por dentro? Os solados de tênis, então, tem cortes muito diferentes, há uma tecnologia diferente. Então, essa representação dos calçados, tá? Ela é muito mais aprofundada do que do vestuário, muito mais complexa, sem dúvida. Assim, o vestuário é muito simples, os calçados um pouquinho mais aprofundado, sim. Professora, no caso, esse tipo de desenho é tipo para a indústria que trabalha com solado, que eu acho que existe isso, né? Você encomenda, por exemplo, você tem uma empresa, uma fábrica de sapatos, mas você não fabrica o solado, você já compra, não é assim? É assim mesmo. Tá? Aqui na Paraíba, Pernambuco, Paraíba, tem muitas empresas que trabalham com solados diferentes. É como, por exemplo, garrafa de água mineral, né? Que você vê a mesma embalagem para várias marcas. Então, de vinho também, embalagens de um modo geral. Ou, por exemplo, caixa de leite da Tetra Pak, né? A embalagem é como se fosse assim, é a mesma, mas o produto é diferente. A garrafa de água mineral só muda o rótulo. No caso de empresas de calçados que não desenvolvem o seu próprio solado, existe toda uma indústria que desenvolve e vive só de vender os solados para várias marcas, né? Você encontra o mesmo, com muita tendência de moda, o mesmo solado em várias marcas diferentes, com materiais do calçado diferente, tá? Então, existe toda uma indústria voltada só para os solados. E seja de tênis, seja de outras marcas. A gente tem aqui pertinho muita coisa. Caruaru tem muita coisa, a Campina Grande tem algumas também nessa área de solados, tá? Então, é mais específico, né? O desenho, o solado, ele tem que ser muito preciso, né, gente? Qualquer milímetro a mais ou a menos incomoda o pé, né? Eu acho que uma roupa apertada machuca, mas um calçado apertado ou folgado também, né? Machuca muito o pé. Então, traz um desconforto. Ele tem que ser muito, muito, muito certinho, muito planejado. Tem que ser um desenho feito no AutoCAD, tá? Não tem como fazer em outro software. Tem que ser no AutoCAD, tudo milimetrado. Então, vejam quantas medidas vocês veem aqui dessas especificações do solado, tá? Mas muito detalhamento, né? É bem diferente. Então, veja que é um pouquinho mais complexo o desenho técnico do calçado, que existe um só para o solado e só para o produto em si, né? Mas, por exemplo, se eu já compro aquele solado e só vou produzir o calçado, a empresa não vai perder tempo para a produção do calçado, solado. Vai gastar o seu tempo muito mais só na parte superior da gáspia do calçado, né? A parte que veste o pé. Então, assim, tem esse exemplo aqui não só de solado, mas de saltos. Existem empresas especializadas que só vendem esses saltos, né? Alturas diferentes,
materiais diferentes. Então, as tendências de moda, elas trazem isso, né? Nesse ano, temos um salto mais largo, um salto mais fino. Design diferente de calçados, e existem empresas que só vendem isso, tá, gente? Então, é bem mais específico, tá? Bem específico mesmo. E a partir daqui do salto é que as empresas, por exemplo, vou usar esse salto quadrado, e eu tenho um template para uma bota, por exemplo. E aí a bota é desenhada, tipo essa silhueta ou essa vista é reproduzida, feita aqueles sketches todos aqui, esses desenhos, né? Para que seja, então, encontrado o design para depois produzir, né? Para que seja selecionado a forma ideal para a coleção da marca. Então, há inúmeros templates diferentes para calçados, tá? Por exemplo, esse salto aqui. Não sei se lembram quando esse salto virou moda. Aí é uma coisa, né? Salto é uma coisa que vira uma febre e que é muito datado, né? Muito datado. Tipo assim, eu não gosto muito de salto, não tenho... desde pequena eu era muito mais alta que as minhas colegas, e aí eu aprendi a não usar salto para não ficar tão mais alta. E foi assim, não foi um grande pensamento na época, e eu não sou muito habituada a usar saltos. Mas, vez ou outra, eu me apaixono por um salto, como, né, amante de produtos de design, de um modo geral, compro aquele salto, mesmo que não use, mas fica lá meio que é quase um troféu, né, um salto. É impressionante, assim. Para as mulheres é como se fosse um grande troféu. E que vão se acumulando pequenos troféus, assim, no decorrer da vida, com saltos diferentes, com materiais de saltos diferentes, e você vê aquilo tudo, depois vira um grande museu mesmo, né, de época. Então, os saltos, eles marcam muito a moda, né, muito mesmo, o estilo, o material, a forma, ele data muito aquele período do tempo. Então, você encontra aquele salto naquele período, depois que some, não se encontra mais. Existem alguns designers específicos que trabalham com saltos completamente diferentes, fora do padrão, fora do comum, são obras de arte os saltos. Existem designs calçados que você usa durante muito tempo, né? Eu estou falando assim muito mais para o público feminino aqui da sala, que usa mais salto, e que, mesmo que o sapato seja confortável, por estar um salto fora de moda ou de fashion mesmo, deixa o sapato encalhado lá, né? Fica muito sapato encalhado por conta do próprio design do salto, né? Nem do calçado em si, é mais do salto, né? Quem já comprou, por exemplo, aqueles saltos de cristal, nunca cheguei a comprar, mas que é usado durante algum tempo e depois ninguém vai usar mais aquele salto porque vai estar com aquela imagem realmente de um sapato completamente fora de moda, né? E essa sensação de que o produto está obsoleto, vocês vão ver mais à frente essa obsolescência do produto, né? O que é isso, a obsolescência? É a sensação que o produto já não serve mais, né? Está obsoleto. Seja por uma tecnologia, por exemplo, sei lá, fita cassete, né? Que ninguém usa mais uma fita cassete para escutar música. Hoje todo mundo usa, geralmente, uma música de um formato digital. Mas a música já passou por vários tipos de suportes para que fossem escutadas, né? Vinil. Vinil é uma tecnologia que existe, que não está obsoleta, mas que é uma produção muito menor do que quando surgiu, né? Então, essa obsolescência da moda, ela não é nem que a tecnologia deixou de existir, como as fitas cassete. Se produzem, deve ser muito pouco, algumas poucas empresas, eu não vejo mais no mercado, tá? As fitas cassete, mas com relação aos calçados, o produto existe, o produto é útil, o produto funciona, mas a obsolescência que ele causa é uma obsolescência programada, percebida, tá? É uma sensação mesmo de a coisa tá velha e não serve mais por uma questão simbólica, né? Não é nem prática, né? Nem funcional mesmo, tecnológica. É o simbolismo que a gente aplica, né? Que se aplicam aos produtos. Então, essa questão dos calçados, então, eles datam muito, assim como
né, o vestuário, os calçados, eles têm esse poder. A gente, quando estiver estudando acessórios, vai discutir um pouco mais isso, mas de modificar completamente a imagem de uma pessoa, se é um salto ou se é uma rasteira, você já mudou completamente. Então, o calçado tem muito desse poder simbólico, tá? Um poder simbólico muito forte. Então, mas voltando aqui ao design, sim. Alguém quer falar alguma coisa? Como se chama este salto, Poliana? Esse aqui, esse aqui eu nem sei o nome, cone, né? Salto em forma de cone. Bora procurar aqui. Salto cone. Acho que é uma coisa assim, que muitas das vezes as coisas mudam, né? Mas não é nem esse. Cone, peraí. Não é nem exatamente cone, deixa eu ver de quando foi esse. Eu não sei o nome de todos os saltos, todas as formas, tá? Meia pata não, peraí. Mas é mais cone mesmo. Já faz um tempo, né? Não sei se vocês lembram dessa moda. É sapato boneca, né? Não é o calçado. O boneca, ele é bem diferente. O boneca, ele é com a fitinha amarrado, tá? É como se fosse um sapato infantil. No tornozelo, né? Não é boneca. Nenhum desses aqui é boneca, não, tá? Eu tô perguntando se o boneca é amarrado no tornozelo. O boneco é amarrado no tornozelo, tá? O boneco é amarrado no tornozelo. Que nem todos os amarrados no tornozelo são. É mais aquele sapato com cara mais de infantil, né? O boneca. Sei. Esse aqui, pronto, aquele, tá? É esse salto aqui, ó. Cadê? Calçado indisponível, né? Foi de outra época. Então, é mais uma forma de cone mesmo, mas não tem. Alguns têm, ou esse, se tem um nome específico, não conheço. Vamos ver aqui a descrição. Me lembra sapato de bruxa. De bruxa? Peraí. Salto médio, ó, nem diz nada sobre o salto. Salto médio, não tem muito, a gente não fala muito de alguns tipos de salto. Alguns sim, salto agulha, né, que é aquele mais fino, muito mais fino. Mas esse aqui é mais em forma de cone, mas pela própria forma dele. Agora, a gente vai ver aqui sapato de bruxa, né, que foi a Carliana que falou. Foi. Eu não sei se as bruxas usam calçados, não. Eu não tenho essa referência, não. Porque, pelo menos esse aqui é um estilo muito vitoriano, né? 1880, por aqui. Esse aqui é vitoriano. Esse estilo de design é vitoriano. Esse aqui eu falo do salto, Poliana. Me lembra a bruxa midiática, né? Não sei, eu não consigo fazer essa associação, mas a gente tem alguns repertórios, né, uns simbolismos, cada um tem os seus, né, gente, os seus repertórios, as suas imagens, que constituem o seu conhecimento sobre os produtos, sobre as coisas, sobre o mundo, de modo geral. Então, a Carliana já tem essa associação com um sapato de bruxa. Eu não tenho mesmo. Mas a gente tem design muito característico de um período, de uma época, que faz essas associações, né? De repente, as bruxas que ela via do passado tem ou filmes, a gente tem isso. Se a gente for ver filmes e filmes de bruxas, da bruxa da Idade Média, né? Como era vista, acredito que nem calçado usava, né? Quem eram Professora, eu tinha uma sandália, sapatos, estilo esse aí do meio, e eu costumava usar com saia midi, aí no dia que eu me achava uma bruxinha mesmo, mas eu me achava tão poderosa com ele. Porque assim, quando eu vestia com uma saia midi, é tipo botinha, né? Ele também lembra botinha. Mas eu me achava muito poderosa, viu? Uma bruxa poderosa. Peraí, pelo amor de Deus, eu vou olhar esse sapato de bruxa. Tá aqui. Tá. Aqui eu acho que é mais, para mim, lembra mais esse calçado de bruxa, esse solado assim, ó. Mais assim. Mais dentro do meu repertório seria mais esse salto aqui mesmo, tá? Esse aqui, ó. Essa vista aqui dele. Vamos olhar. Eu não consigo ter uma imagem de bruxa com esse de forma alguma, mas cadê o sapato? Tá aqui, tá? Olha só.
Queria mais esse estilo, assim, mais desse salto. Mas são as imagens, né, a simbologia que passa. Vejam como o sapato é muito mais simbólico, né, independente se você usa uma saia midi, mas usa uma rasteira, tem uma representação muito mais de quê? A pessoa, muito, além de estilo, né, muito mais casual, mas talvez que leve para uma coisa mais, talvez até um estilo mais hippie, digamos assim, independente se for uma sandalinha de amarrar, e se você põe uma bota, já tem um outro estilo, né? Esse é estilo mais country, né? Esse aqui é country, né? Esse aqui não, esse aqui é vitoriano, tá? Por que vitoriano? Deixa eu procurar aqui. Sim. É que esse que a senhora mostrou, que a Carliana ligou as bruxas, Sim. As bruxas do filme Abracadabra usam movimentos parecidos. Ah, tá. Depende, né, das bruxas. Se for em outra época, não lembro do filme do figurino das bruxas de Salem, que é em outro período que não usavam esses calçados, né? Tem outro estilo. Mas são as impressões que a gente vai guardando, né, gente? É interessante a gente poder discutir isso para ver que cada um tem um repertório diferente, né? Uma associação diferente aos produtos. Por exemplo, esse aqui eu vejo muito mais não pelo salto, mas eu vejo mais pela forma de um calçado vitoriano, que é mais ou menos a altura, a forma de amarrar. Cadê? Nem. Esse aqui, tá? Lembra um pouco mais os vitorianos. Cadê? Esse aqui nem tem salto. Para mim, lembra mais isso aqui do que o outro, mesmo que o salto seja diferente, tá? Mas vou passando para a gente falar só do desenho técnico. A gente já está entrando nas simbologias, né? Nas representações, que a gente vai discutir muito isso aqui dentro da disciplina de acessórios, tá? Então, para a produção de moda, o acessório é importantíssimo. Importantíssimo mesmo, muito importante. Então, a gente tem aqui, não parece, mas são uma representação, algumas representações de calçados, né, de tênis. Tênis é importante, essa vista lateral é muito importante para o calçado, tá? Porque, basicamente, o estilo que se vê é na lateral dele, né? Quando vocês entram, por exemplo, numa Centauro, ou numa outra loja de calçados, você vê aquelas paredes inteiras, que vocês têm uma visão de todos os calçados, mas é pela vista lateral, né? Então, essa forma de comunicar, então prestem atenção, a forma de comunicar dos produtos, das lojas, então vocês estão aqui para pensar sobre isso, né? Como comunicar o produto para o cliente, né? Uma grande vitrine, não está exposta lá fora, mas é um grande display, né, de mostruário de produtos, esse sapato com essa vista lateral. Então, como é que eu vou mostrar uma roupa? Se eu colocar uma vista lateral, de forma alguma, né, tem que ser frontal. O sapato é muito mais lateral. Mas aí vai depender muito. Se o sapato for uma sapatilha, ele vai ter que estar exposto de uma forma que se consiga ver muito mais a parte superior do calçado e talvez uma perspectiva, tá? Então, comecem a pensar nessa questão de desenho técnico muito mais ampla. Tá bem? Por exemplo, aqui, mais exemplos de sapatilhas com vistas superiores, tá? Mais para esse mostruário. E aqui tem, se vocês forem procurar pela internet, vocês vão encontrar inúmeros, né, dicionários de sapatos, qual o nome de cada um. Então, isso tem muito aí pela internet e a gente vai discutir mais aprofundado um pouquinho mais para frente, tá? Mas que dentro do desenho técnico, algumas vistas são mais importantes que outras. Vista de calçado, como por exemplo, sapatilhas, a gente vê o solado, tá? Nós vemos o solado, nós vemos as costuras, a gente vê realmente de cima. Como algumas bolsas, algumas vistas de bolsas têm que ter essa visão de dentro da bolsa, né? Quando ela, sei lá, é dividida em duas partes, por exemplo, uma parte no meio. Então, a vista superior dela, a gente vê o que tem lá embaixo, lá no fundo da bolsa. Que é o mesmo calçado, só que colorido, né? Vista lateral, posterior, né? As costas do calçado, e a vista superior e inferior, né? Essa, por exemplo, uma sapatilha, não tem muita importância essa vista inferior de uma sapatilha, que é uma sola, né, uma sola normal, mas que para um tênis já é completamente diferente, né? Tá aqui a representação do calçado, no tênis, né? Veja como é importante para o tênis essa vista lateral. Lateral,
Eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem que nem todas as ilustrações, a vista inferior do calçado, né, o solado, ele é mostrado assim. Algumas vezes ele é mostrado assim, ó, só um pedacinho, tá? Quando não tem muita importância, é mostrado assim, só um pedacinho. Frontal, tênis visto de frente, tênis visto de costas, tênis visto de um lado, de outro e um pouquinho do solado, né? E aqui o produto original, aqui a representação dele, aqui o produto, tá? Então, por exemplo, um tênis, se mudar a cor, muda o design completamente. Então, às vezes você está procurando algum calçado, o desenho técnico é o mesmo, mas se você for ilustrar e pintar de formas diferentes, se pintar cada pedacinho uma cor é um calçado. Se eu pintar todas as cores do mesmo, sei lá, tudo preto, por exemplo, é outro calçado, né? Então, essas partes todas constituintes do design do calçado são... O estudo de cor é muito importante. E aí é legal pegar um desenho técnico para fazer estudos de cor, estudos de material, colocar em cima. Então, nesse sentido criativo, é bem interessante de trabalhar também, tá? E aqui mais exemplos de mistura de composição mesmo, né? Aqui a gente está no digital, onde foi? Peguei um pedacinho original do calçado, apliquei aqui na tela. Veja isso aqui, como ele está, essa representação dele. É um mix do desenho já digital com a imagem, né? Com imagem. Então, há muita possibilidade, né? É na mão, seja manual, seja computadorizado, digitalizado com a imagem dentro. Então, há muitas formas de fazer essas representações, tá? Então, de um modo geral, nos sketches dos designers, né? Quem trabalha com design de calçado tem que ter uma habilidade muito grande de fazer essa representação tridimensional do calçado, né? Essa perspectiva, que a gente vê aqui, a vista lateral, vista posterior, e duas perspectivas aqui, né? Uma 3/4, basicamente. Uma 3/4 que a gente vê a parte externa e uma 3/4 que a gente vê a parte interna, tá? Então, perspectiva é importante para o desenho do calçado. E os desenhos de calçados, eles evoluíram muito no tempo, assim. O design mesmo, a forma de representar vai ficando cada vez mais digital, né? Do que esse é meio que sketch de design dos anos 80, seria mais ou menos isso aqui. Ainda existe, mas é muito 80 isso aqui, tá? 80, 90, por aí. Essa aqui a gente já chegou nesse desenho técnico mais moderno, né? Mais dos anos 2000, que é mais ou menos isso aqui. É técnico, mas vejam que aqui ele tem uma sombra, as representações dele são mais aprofundadas, assim, é muito mais real. O sombreamento é mais real, tá? E isso dependendo de empresa para empresa, né, gente? Também. Tem uma marca chamada Y3 que usa um solado quase idêntico com esse daí, o tipo de solado, em alguns tênis dela. Igualzinho. Com aquela coisa do solado, né? Que o mesmo solado é vendido para várias marcas diferentes. Várias marcas. Vocês encontram muito desse aqui, ó. Esse solado aqui, né? Esse aí é famoso demais, na moral. Só muda aqui atrás, ó. É o mesmo fabricante, só muda aqui atrás. Uma etiquetinha do nome da marca. Basicamente é isso. Esse eu acho que é o mais comum do All Star, né? É muito famoso esses tênis All Star. Poxa. Eu acho que... Professora, eu tenho anos, né? Eu tenho sapatilha. Hã? Eu acho que 2 pessoas falaram, não escutei bem. Fala logo, Silvia. Olha só. É só para dizer, eu conheço um fornecedor em São Paulo que ele fabrica tênis estilo All Star. Ele fabrica vários tipos de sapatos, cada um mais lindo que o outro, mas ele também fabrica o All Star e já me falou que se eu quiser, ele coloca a minha marca no sapato. Olha aí. Então, quer dizer, e a qualidade é 100%. Uhum. Quer dizer, hoje em dia, o All Star, que a gente sabe que é o pioneiro, mas existem várias marcas agora que usam. Existe. O mesmo modelo, com cada um com a sua. Com o seu nome. A Cis é cheia dos contatos, né? Isso é maravilhoso. Então, a gente quer fazer um sapato para a turma de produção de moda com a logomarca da escola.
Então, a gente consegue fazer, tá vendo? Então, o que eu estou dizendo, o solado, o produto é o mesmo, muda só a marca, né? Para alguns mudam só a marca, que é separada a etiquetinha feita, colada aqui atrás, né? Mesmo que seja o mesmo produto, o mesmo design, tudo igual. E como ela falou, é o pioneiro. Eu tinha falado que tinha visto até em sapatilha o solado de All Star agora. Ai, não vi essa mistura de sapatilha com solado de... há muita mistura, né, gente? Quando surgiu aquela plataforma com tênis, que é de uma designer da Isabel Maran, que foi o quê? 2015, 2014, 2015, que ela criou o tênis alto, né? O tênis, a plataforma, que podia ser externo ou interno por dentro. Aquilo foi uma loucura, né? Que é um mix de misturar um estilo com o outro. Um tênis com uma plataforma, não, Anabela, perdão. Uma Anabela. E foi uma loucura. Foi uma venda incrível, aquele estilo. Mas eu não vi ainda não, sapatilha com coisa do All Star. A gente tem, por exemplo, os solados da Havaianas, né? A Havaianas, que é o mesmo solado, mas o design superior é da Alpargatas, daquele outro estilo, mas tipo, cadê? Um exemplo aqui. Mas esse aqui, né? Sendo costuradinho com o solado de borracha das Havaianas. As Havaianas, elas são produzidas lá em Campina Grande. A Alpargatas, a fábrica é lá. Toda a fábrica é uma coisa lindíssima, assim, gigantesca. E produz para o mundo inteiro, é lá, tá? Alpargatas. Uma parte é feita em Campina Grande e outra parte é feita em João Pessoa. Então, a Rainha, que é da mesma empresa, da Alpargatas, o solado é o mesmo, vários tipos de tênis diferentes, tá? Eu já estou passando aqui muito. Então, tinha parado aqui, né? Então, design do calçado, a gente vê que, né, tem aquela parte do solado muito específica e a parte superior, né? E que, por exemplo, aqui, que eu estava falando, o desenho técnico é esse, mas olha a quantidade de composições diferentes que é possível fazer só com a cor, né? Só aplicando cor. E se aplicar um material diferente, então ficam outros calçados. Então, essa vista, ela é uma das principais. Quero representar um calçado, uma vista lateral. Ela representa muito bem, tá? A maioria dos calçados representa muito bem. Ô, professora, tem algum Sim. livro de desenho à mão livre, assim, para perspectiva de produtos como calçados e bolsas que a senhora indique? Eu não, assim, que eu conheça profundamente, eu não tenho. Eu sei que eu posso pesquisar com um colega. Eu tenho poucos livros na área de calçados. Eu sei que tem, a Fashionary tem um material específico para bolsas, tá? Vamos olhar aqui. Específico para bolsas, uma específico para calçados, mas eu não conheço essa parte interna, assim, do... Esse eu vi. Você viu, né? Então, deixa eu ver se tem. Então, eu queria entrar no site deles mesmo, que dá para ver. Tem aqui, ó, para calçados, né, desenho de calçado. Eu estava conversando com meu amigo, ele estava dizendo que quer fazer uma publicação nessa área, porque não tem no mercado, não tem no mercado. Tem algumas apostilas técnicas, dos cursos técnicos falando, mas a literatura é muito, muito pobre, assim, brasileira, sobre essa área. Então, vamos ver se a gente tem mais informação aqui. Olha só, tá? Aqui é um template para um técnico, né? Aqui é um template dessa parte lateral, com salto, né? Existem templates para tamanhos e alturas diferentes, tá? Vamos ver mais aqui se tem mais informação sobre. Então, esses aqui eu tenho vontade de investir, mas como não é mais não é a área que eu trabalho, não... E é caro, né? É caro, Assim, é caro. Mas Tem dólar, né? E o dólar tá tão caro, deixa eu ver o da bolsa, se a gente... A bolsa não tem, mas aí aqui também tem esse... Deixa eu ver se eu entro na própria... Tá aqui, na própria empresa. Aí eles têm uma biblioteca que vem crescendo, eu acompanho essa empresa já há algum tempo, nunca comprei nada, mas acompanho há algum tempo. Eles começaram com templates, cadernos de templates para desenho de moda, de ilustração, depois templates para desenho técnico, e aí eles estão ampliando
essa oferta de produtos, aí tem uma biblioteca sobre materiais têxteis, aí aqui é só template, ó, é muito legal. Só várias poses diferentes para moda, mas aí é para figura humana, tá? Muitas poses, olha só, quantidade de poses. E estilo básico, casual, não sei o quê. Eles estão, então, se aprimorando muito nessa construção de templates, tá? Mesmo de materiais de um modo geral. Cadê? Professora, a gente vai ter aula de desenho à mão livre? Vão ter. Que Vai ser o de desenho de figura de moda, né? Não vai ser comigo, não. Para aqui, o das bolsas. Não sei se tem mais informação. Tem tão pouca informação sobre ele dentro. A gente não consegue ver. Mas acredito que aqui deva ter template de bolsas dentro, tá? Não tem nada. Tem um videozinho. Bora aproveitar e ver. Não sei se conseguem ouvir o áudio. Filho, Vitória. Vejam que é só desenho técnico. Olha aí o template. Por exemplo, cara, você trabalha na área, é um investimento legal, né? Ó, botou ali o papel por cima, já está copiando o template. E está criando, né? Não está copiando, mas criando os estilos. Olha que lindo, que prático, né? As ilustrações lindíssimas, rapidinho. Vamos ver se tem vídeo dos calçados também. Já quero, professor. Eu imagino, até eu fiquei com vontade. Cadê o dos calçados? Tá aqui, vamos ver se tem vídeo dele. Tem vídeo dele também, vamos ver. Materiais, tudo. Uma grande coleção de templates de calçado, olha aí. Todos os templates deles, aí, de estilo. O sapato do meu cabelo de carteira. São lindos, né? São lindíssimos. Deixa eu sair para ver vocês um pouquinho, de repente, ver vocês. Adorei, professora. Já quero comprar. Gostou? Que legal. É bom que a gente vai conhecendo, né? Então, o que eu tenho aqui sobre acessórios de moda, que tem, falando sobre, que até a referência de vocês, aquele da GG, Sim. Que é esse cor de rosa aqui. Que é esse aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui na minha carinha. Então, o que é que eles têm? Ele tem uma grande biblioteca sobre estilo, né? Esse sapato é isso. Por exemplo, eu não sei se tem aquele salto, o nome daquele salto que a Carliana perguntou, mas aí tem vários estilos de saltos diferentes e de formas diferentes. É meio que uma biblioteca mesmo de forma, tá? De referência de forma, que é isso que vocês têm que ir construindo esse conhecimento sobre, e desenho técnico é essa representação, independente da forma, a técnica basicamente é a mesma, tá? Mas eu não estou encontrando aqui os calçados, peraí. Esse aqui eu estou no desenho técnico. Eu não encontrar os calçados mesmo, não. Esse aqui não tem calçados, peraí. Não é esse, não. É outro, eu não mostrei para vocês esse livro, não. Eu acho.
é esse aqui, ó. Que aí eles têm calçado, é sobre acessórios. E aí, eu mostrei, eu acho, eu já não me lembro. E aí eles... Mostrei, né? E eles têm, por exemplo, vários tipos de calçados e geralmente mostram duas vistas do calçado, ó. A lateral e a superior, tá? Dos calçados, que é suficiente para um calçado para entender o estilo, a forma, né? Então, as vistas são essenciais, tá? Dependendo do calçado, são essas vistas. No caso dos tênis, a gente, voltando já para a aula, nós temos esse aqui, que é bem interessante, né? Por exemplo, eu peguei essa ilustração para mostrar para vocês. Esse salto meia pata. É importante a gente ter essa vista, uma frontal e uma posterior, ou uma vista lateral seria suficiente, né? Qual seria a vista mais importante? Essa daqui tem muita informação, né? A gente vê, por exemplo, o solado do calçado, vê a forma dele, mas, no meu entender, uma vista lateral seria mais interessante, como aqui a gente tem lateral superior, tá? Então, vejam que com a vista lateral eu consigo a informação do formato do salto, da forma do calçado. Então, uma vista nesse sentido aqui, né, do calçado alto, é mais interessante do que duas, uma frontal e uma posterior, de um salto, tá? Então, dependendo da situação, se usa uma vista ou outra, tá bem? E aí é bem legal, assim, né? Essa vista para a criação. Né? Aí aqui vocês vão começar a ver mais calçados com vistas, né? Todas as vistas dele, tipo, as vistas e a perspectiva do desenho, tá? As vistas, aqui não tem a perspectiva, não. Mas a gente consegue visualizar bem, né? Então, assim, algumas vistas, elas são possíveis de se trabalhar e fazer coisas lindíssimas e artísticas com elas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui bem artísticos. Olha que coisa mais linda essa ilustração nesse sapato. A costura faz um desenho no sapato, né? Aí uma ilustração. A costura tem uma carinha feliz, uma carinha triste. Parece aquelas máscaras de teatro, né? Um felizinho, outro não. Ou, enfim... A cada um dá a sua representação, tem a sua subjetividade, né, o seu entendimento, mas as vistas a gente consegue trabalhar dependendo do que vocês tenham de material e estilo, dá para fazer muita coisa artística com essas vistas dos calçados, tá? Seja digital, seja aquarela. Nossa, teve uma época que era uma moda na aquarela, que eu trouxe até alguns aqui, que é esse estilo de calçado aqui, né? Esse estilo de desenho com aquarela, foi um grande boom, assim, da ilustração de moda, esse estilo aqui. Nossa, lindíssimo, né? A gente vê o quê? A vista superior do calçado, então esse aqui, ele é mais um cadzinho, né? Mais achatadinho, mais flat, sem salto, e a gente vê, então, informações da forma do calçado, do estilo, a partir de uma vista técnica dele, né? Professora, essa aquarela o pessoal usa também para joias, assim, né? Também, muito. Muito, né? Muito para joias. Porque, assim, a aquarela, uma das características dela é que ela tem uma transparência muito grande. E para joia, por exemplo, um diamante. Um diamante, se for representado, é uma pedra que tem 64 facetas. Se ele for cortado numa vista, vai ter 34 pedacinhos dessa pedra para pintar. Então, alguns vão levar mais luz, outras menos, e a transparência, a aquarela, ela permite essa transparência e sobreposição das tintas para dar esse brilho, essa representação de brilho da pedra. É bem legal, assim, bem legal mesmo. Já falando aqui, não sei se vocês sabem a diferença entre um brilhante e um diamante. Alguém sabe qual é a diferença entre eles? Não faço a mínima ideia. Essa é uma curiosidade. Eu tenho um curso técnico na área de lapidação de pedras, né? Isso é muito antigo. Uma das coisas que me chamou muita atenção na época que eu estava fazendo esse técnico foi descobrir isso. Porque eu achava que eram pedras diferentes, porque o diamante ele tem um valor muito maior do que o brilhante, né?
E hoje não se fala muito não, mas no passado, tipo, fazer 15 anos era ganhar uma joia, um anel de brilhante, que era para a vida inteira. Então, havia algumas tradições assim. Então, a pessoa diz, não sei quem ganhou um anel de diamante, né? Muito. Eu ganhei o de brilhante. Ganhou um de brilhante? Pois é. A diferença do brilhante para o diamante é a lapidação, tá? A pedra é a mesma pedra, mas a quantidade de facetas, né, de cortes que a pedra tem é o dobro. Então, enquanto um brilhante tem 32 facetas, o diamante tem 64. E a cada cortezinho que você vai fazendo numa pedra, ela vai ganhando mais brilho, né? Ela é uma área maior para refletir a luz. Então, as 64 cortes na pedra fazem com que ela brilhe muito mais, né? Que chama de fogo da pedra. Ela parece que tem uma chama interna que brilha mais. Então, essa área de reflexão da luz é maior, de refração e reflexão, e ela brilha mais, e parece ser uma outra pedra, mas é a mesma pedra. É impressionante isso, né? E aí, por isso, a aquarela é ideal para pintar isso, porque a transparência dela permite essa gradação de luz, né? Ela é muito transparente, é muito aguada a aquarela. Aí é legal para fazer essa representação. Então, voltando aqui para os calçados, né? Inúmeras formas de representar, seja na aquarela, seja no computador, né? Uma ilustração digital. Então, mais uma sapatilha, a gente vê muito mais sapatilha, a gente vê, não é nem tanto forma, né? Geralmente é arredondada, bico mais, um sapato mais estilo boneca, que tem esse bico redondo ou pontiagudo, mas é muito mais material, né? Muito mais material. Se é verniz, se é brilho, se é oncinha, se é estampa. Então, a vista das sapatilhas, elas são geralmente as superiores, tá? Elas falam mais do que as outras vistas, elas informam mais sobre o produto. Então, além das vistas, né, é importante ter uma perspectiva do desenho, tá? Do calçado. Então, temos as vistas e aqui a gente tem uma perspectiva. Um desenho lindíssimo esse aqui, né? Uma ilustração, assim, bem real. Então, existem alguns ilustradores que trabalham esse nível de realidade muito forte, especialmente dos calçados, né? Mesmo que seja manual, tem esse poder de realismo muito grande. Aí tem, assim, ilustrações que são verdadeiras obras de arte, né? Vai apresentar um trabalho para um cliente, seja o que vocês forem apresentar, tá? Vocês vão fazer a melhor apresentação que vocês puderem. O desenho pode não estar nem tão bom, mas a apresentação tem que estar maravilhosa. Vocês vão trabalhar com isso, né? A apresentação dos produtos. Seja num desfile, seja num, sei lá, num produto mesmo, seja numa vitrine, seja onde for que vocês vão apresentar, fazer essa mediação, o produtor de moda faz essa mediação, né? Seja no editorial de moda, vocês vão fazer a melhor editorial, a melhor apresentação. Então, para a apresentação do produto, vocês vão trazer todas as melhores referências de cor, de informação, né? De referências de inspiração mesmo, e apresentar. Na minha época, chamavam das pranchas, né? Fazer a prancha para apresentar, porque realmente era uma prancha, formato geralmente 3x3, um desenho grande, né? As pranchas, hoje em dia, ninguém usa mais esse termo, não, né? Mas a apresentação, seja física, ou seja desenho físico ou digitalizado, né? Tem que ser a melhor, tá? Então, pensem nisso. Desenho, mesmo que o desenho tenha algumas falhas, mas você vai trabalhar de forma que ele fique, nem que seja o mais real, mas que tenha a maior quantidade de informação possível, seja para reprodução, seja para apresentação de venda mesmo da ideia, tem que ser a melhor. Então, a gente tem aqui aqui é à direita, o mesmo desenho, sem cor e ilustrado, né, com material, para ver como é que fica, mais ou menos isso. Então, esse nível de ilustração, logicamente, vai depender de cada um, tá, gente? Aqui são exemplos que vocês não vão chegar nisso, até porque vocês não estão estudando design aqui. Mas há muitas formas de apresentar a mesma coisa, tá? Olha só com a vista, esse aqui nem tem um 3D, nem tem a perspectiva. É só uma vista lateral, mas que a ilustração é tão incrível que parece um 3D, né? Parece um 3D. É possível fazer muita coisa legal com uma vista.
né? É possível jogar luz e sombra numa vista, ela ganha um destaque de tridimensionalidade, deixa de ser tão achatado e ganha esse 3D, tá? Então, mais exemplos de apresentação de calçados, tá? Mais ilustração, existem inúmeras, né? Aqui a gente vê muito bem que é uma mistura de técnicas, me parece lápis de cor e caneta, aqui. Me parece, né? Não tenho a certeza. Então, a gente tem muitos, né, que a gente acabou de ver, inúmeros tipos de templates para calçados, tá? Com salto maior, com salto menor, olha isso aqui, dá para fazer muita coisa. Dá para trabalhar o salto, dá para trabalhar mais plataforma, mais flat, dá para fazer muita coisa aqui, nesse aqui, né? E das 3 vistas, tá? Esse aqui é mais para solado, né? Mais exemplos. Então, você encontrar um material daquele que a gente acabou de ver, né? Material internacional, né? Não é brasileiro, mas especializado basicamente especializado em construir material para desenho técnico também, né? Que aí o uso que você vai fazer vai depender da sua necessidade, né? Da sua aplicação. Para o design é interessante, para a produção de moda vai ser, não sei, então vocês vão, cada um vai encontrar o seu caminho aqui dentro, né? Alguns já têm, tipo a Carol é legal, porque é um grande exemplo, nesse momento, que é o quê? Ela trabalha com criação, né, com design, então é importante para ela investir nessa área, de investir no material de bolsa, ou, sei lá, de repente de calçado também, se ela quiser fazer calçados com crochê, né? É legal também ter uma coleção, por exemplo, encontra um calçado, um solado interessante, manda fazer, sei lá, de repente um conjunto, um extra qualquer, mas ela entende que é preciso detalhar, entende um pouquinho sobre isso. Quem não trabalha com isso, quem trabalha com, por exemplo, com criação de vitrine, como é que eu vou fazer uma vitrine legal para um calçado, né? Que seja diferente também. Então, chamar a atenção do consumidor, basicamente é essa a função de vocês, né? Como comunicar o produto, chamar melhor a atenção dele para que ele veja um produto. Será que é o produto sozinho ou dentro de um contexto, né? Durante muito tempo foi só o produto sozinho. Hoje é o quê? É um estilo de vida, é um contexto, né? É o mais real possível, não só a ilustração. Então, a ilustração tem os seus momentos também, mas hoje se vende muito mais o que? Estilo de vida, né? Não é o produto, é um estilo. Tá? Aí a gente vai passar para desenho de bolsa, vou falar também assim, bem rapidinho, tal como os calçados, a gente não vai estudar nome de bolsa, qual bolsa é, tá? Que a gente vai aprofundar mais na frente, mas meio que um pouquinho mais do mesmo, só que muda o produto, né? As vistas são importantes para as bolsas, mas o desenho tridimensional é muito importante, tá? A perspectiva da bolsa é importante para quem vai desenhar, por exemplo, que não entende. Eu encontrei esse template, Carol, eu encontrei fácil, mas só encontrei esse. Esse é o único template de bolsas que eu tenho. Então, por exemplo, nesse template... Eu também encontrou esse, ele mandou. Encontrou? Ah, que bom. Então, nessa aqui. Foi aquele site que eu mandei para vocês ontem, que eu mostrei, né? Mandei não, mostrei. Preta Template, que tem um aplicativo. Então, por exemplo, nessa aqui, dá para fazer uma bolsa mais quadradinha, circular, em forma de cone, né? Então, há vários estilos e, de repente, você pode até construir um seu para bolsas mais retangulares, né? Um pouco mais baixo, um pouco mais alto, fazer meio que uma grande régua, né? Para facilitar o desenho, dá para fazer isso. Então, a gente tem uma frontal, lateral, né? E aqui talvez, acho que do fundo, essa aqui. Acredito que seja mais usada para o fundo da bolsa, aparentemente para o fundo da bolsa. Ou superior também, né? Para as vistas superior e inferior, lateral, né? Até que essa daqui da direita é fundo, né? Nesse retângulo menor, e pode ser fundo e também pode ser lateral. Exatamente. Pela alça, pode ser fundo, pode ser lateral. Aqui também, né? Pode ser o fundo, pode ser superior. Ou pode ser... Essa aqui está mais para frontal, né? Então,
é um exemplo, né? É um exemplo Você pode de usar de template. muitas maneiras, né, professor? Pode usar de muitas maneiras. É interessante, né? Então, é construção de templates, como aquele template, braço aberto, braço fechado, né? É meio que isso aqui, dá para usar de muitas maneiras também. E eu acredito que naquele livro que você vai comprar, vai mostrar para a gente depois quais são os templates diferentes, para a gente conhecer também, né? Já achando que você vai investir. Mas aí eu quero conhecer esse material deles. Eu acho incrível. Eu namoro, já faz anos que eu namoro com aquilo, mas eu me amarro para comprar. Já faz uns 10 anos que eu conheço assim, essa empresa, essa marca. Vem crescendo os produtos e eu só namoro. Nunca investi meus dólares neles, não. Enfim. Daí a gente tem, por exemplo, o que é importante, né? Para os calçados, como para a bolsa. Bolsa tem uma profundidade que é importante ser falada. É a altura, a largura e a profundidade da bolsa, né? Nas bolsas não são só envelope, que é um estilo, mas a profundidade delas. Então, e daí essa altura, largura, profundidade e design, a gente tem uma gama de mistura de bolsas, nomes e formas diferentes, né? Algumas bolsas clássicas que, sei lá, já tem algumas mais de, pelo menos 80 anos, assim, muito, muito clássicas, que se conhece pelo nome, né? Algumas marcas de bolsa datam, tipo a Louis Vuitton, data de final de 1800, né? Que fazia ainda aquelas malas de viagem de madeira, de caixote mesmo de madeira, com o tempo, virou uma grande marca nesse momento, já há algum tempo de luxo. Então, só não vamos entrar na bolsa em si, modelos de bolsas, vou falar só sobre o desenho técnico muito rapidamente. Da mesma forma, né, meio que estou me repetindo, mas, por exemplo, aquele template, eu pegar esse template aqui, é essa forma aqui, né, meio tronco de cone aqui, trapézio, né, esse trapézio, e aí vou trabalhar o design a partir dele. A Carol, né? A Carol vai criar uma coleção. Aí ela tem esse template, e aí ela diz, vou botar uma alça, que ela é inteira. Mas essa outra bolsa, a alça, vou fazer um pouco maior, mas ela não é inteira, ela vai ser a partir da parte superior da bolsa, mas vai levar os mesmos elementos que constituem uma coleção, né? A coleção tem que ter formas parecidas para facilitar a sua produção, o seu material, né? Investir no mesmo material e produção e corte. Então, isso aqui vai ser o mesmo, o tipo de ferragem vai ser o mesmo. Então, já dá para criar toda uma coleção a partir desse template mais basiquinho, dessa forma aqui, e vai fazendo desenhos, né? Então, assim, criação de coleção, quem trabalha com criação não é não, tá? Que não é desenhar desenhar dois, desenhar muitos para escolher os melhores, né? Para escolher as melhores soluções, para buscar soluções alternativas para alguns problemas, realmente, de design, enfim, solucionar, trazer inovação. Não sei como hoje em dia, com relação à forma, né? Muito das formas todas já foram exploradas. Forma de roupa já foi explorada, forma de calçado, forma de bolsa, né? O que é que vai surgir de novidade realmente com relação às formas, eu não sei. A mistura de uma forma com outra, como a Isabel Maran fez em 2015, associou uma Anabela com tênis e fez eu esqueci o nome do calçado. Deixa eu procurar aqui para ver. Acho que a pessoa hoje tem mais outras coisas para inovar, né, professor? Outras coisas, não na forma, às vezes é mais na questão de produção, sim, né? Esse outro lado, explorar esse outro lado, que ainda está muito... tem muita empresa que não faz, aí está muito... Sim. Pronto, tá aqui o calçado. Assim, a forma, né, nesse momento ela inovou na forma, juntou a Anabela com o tênis, a interna Anabela, né, o calçado é alto, é um tênis de salto alto, mas ela juntou forma. Mas hoje em dia a gente busca o quê? Processo de produção, novos materiais, reutilização de material, né, esse novo uso do material. Então, a inovação na moda, ela vai passar muito pelos materiais, tá? Muita inovação de material é o que a gente vai ver, né, do que só de forma. Tem que ver
esse uso que a gente está há um ano usando as máscaras, né? O que a gente tem? Surgiram vários modelos e formas diferentes, né? E a gente vai ter essas especificidades. A forma que se adequa melhor ao seu corpo, ou, né, ao seu rosto, no caso. É um acessório que a gente não usava. Ô, professora, para quando vai lançar, assim, tem alguma pesquisa de campo para saber? Tem, né? Tem sim, gente. Gente, esse mercado é uma coisa assim, gigantesca, tá? Gigante de pesquisas e, é sério, é um mundo que existem em algumas lojas que eles fazem pesquisa de tudo. Existem câmeras dentro de vitrines de loja que ela mede, ela observa o caminhar do seu olho, para onde você está olhando. É antiético? É. Algumas empresas fazem também, tá? É a mesma coisa o que o site faz, o que você olhou, qual é o produto que você mais viu, né? Isso tudo é automatizado hoje. Onde você clicou, qual foi o produto que demorou mais tempo vendo. Então, isso é analisado, a quantidade de pessoas que olham aquele produto, e daí, não só para lhe bombardear com marketing, mas para produzir ou melhorar aquele produto, ou colocar uma nova cor, de acordo com a tendência, para vender, tá? Então, as pesquisas dentro do campo da moda, elas são importantíssimas, tá? Marketing é importantíssimo, vocês vão ver isso, é importantíssimo. Então, pesquisa de consumo é importantíssimo. Então, as pesquisas, a moda começa pela pesquisa, tá? O processo de criação do produto começa pela pesquisa. E aí a gente não tem noção desse universo de pesquisa que se tem 5 anos antes. Então, um produto que está sendo lançado hoje, há 5 anos está sendo pesquisado e desenvolvido, basicamente. Algumas previsões, né, de inovação. Quando eu era estudante, com 20 anos, eu vi uma pesquisa de tendência super inovadora, assim. Eu disse, isso não vai existir ainda enquanto, tipo aquela coisa, enquanto eu estiver viva, isso é muito tecnológico, isso não vai existir, não. Tipo, roupa que você vai escutar música através da roupa, ou numa mochila. E hoje a gente tem isso, né? Então, assim, eu imaginei que, tipo, para um futuro muito distante, né? Uma previsão de futuro muito distante. A gente, na época, não tinha nem música digital, nem streaming, nem nada que hoje a gente tem. Então, eu achei que seria num futuro muito distante, mas esse futuro distante é agora mesmo. A gente está vendo essa transformação e meio que não para ter essa análise mais crítica. Quem nasceu mais agora, já nasceu numa outra geração, né? Já cresceu com o telefone do lado, é muito diferente do que quem cresceu e vivenciou essas mudanças todas. Você tem uma câmera 24 horas, fazer 1000 fotos, enquanto no passado eu fazia, sei lá, 24, mandava revelar, 10 tinha um dedo na frente da câmera, da lente. Sim. Eu lembrei que aqui você falando que tinha pesquisa para ouvir música através de roupa, de mochila, e eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, eu tinha uma mochila e ela tinha um furinho próprio para você passar o fone de ouvido. E eu achava isso tudo. Pois falava, nossa, dá pra ouvir música, essa mochila foi feita para você andar de fone de ouvido. Pois é, exatamente. E que quando eu vi essas pesquisas, eu ia muito para, tipo, coisas de tendência, eu adoro ainda, porque aqui, na verdade, aqui em Alagoas não tem muito, né, o mercado não oferta muito, mas a Paraíba, ela tinha muito, especialmente na minha época de estudante, eu passei por uma universidade que promovia muita coisa, o mercado promovia muita coisa, então, tudo que tinha estava no meio, assim, não perdia uma. E aí, essa tendência foi um pessoal da Sony que veio lançar projetos de pesquisas futuras. Isso passa muito pela academia também. A academia produz muita coisa, né? E as grandes marcas ficam em cima da academia para ver o que é que há de novo, o que é que há de pesquisa nova. Muito, muito mesmo, tá? E não só na área de produto, tá? Por exemplo, na área de humanas também. Isso é importantíssimo, a sociologia, a antropologia, o que é que se está pensando de uma geração, o que é que essa geração pensa, como é que ela pensa.
Então, isso tudo vai influenciar na produção, no consumo, na forma que as pessoas vivem. Então, é importante, essas grandes empresas de tendência, tipo a WGSN, não sei se vocês conhecem algumas, vou citar algumas aqui, tá? WGSN, Nelly Rodi, é francesa, a Promostil é muito antiga. Então, todas essas empresas, elas oferecem, né, não só tendência de forma de material, mas de formas de consumir, tá? Formas que as pessoas vão viver, lifestyle mesmo, forma de vida. E essa tendência, por exemplo, essa proposta, ela é vendida para 5 anos, tipo, hoje nós estamos vivendo aqui, eu comprei esse caderno de tendências para os próximos 5 anos. Mas será que daqui a 5 anos as pessoas realmente vão querer vestir isso, vão querer consumir isso? É uma mistura muito grande, né? A gente acha que tem liberdade para escolher, mas o mercado começa a ofertar, o consumo, o estilo de vida vai nesse sentido, então é pensado em algo que possa, né, trazer uma solução para esse estilo de vida. O design é isso, né? Trazer soluções. Então, tem uma solução para uma mochila que tem um furinho que eu posso passar o fone de ouvido e só ter o fone e não precisar mostrar o meu fone de ouvido, né, se eu não quiser. Ou uma mochila que eu possa colocar um canudinho enquanto estou andando de bicicleta e beber água. Então, essas soluções, tipo, a tendência é que as pessoas façam esportes, né, busquem um estilo de vida mais saudável. Então, né, essa tendência tem soluções para esse estilo de vida. E aí, enfim, essas previsões, elas são feitas por grandes profissionais que estudam a área, tá? Eu tive professores, quando eu estudei fora, que faziam parte do comitê de pesquisa de cor. Então, por exemplo, a Pantone todo ano lança uma cor, né? Por que ela lança aquela cor? Mas existem pesquisas e de cada país vão pelo menos 2 representantes influentes da área para um grande comitê que tem químicos, né? Tem a indústria toda pensando, não só o designer, mas a indústria química, ela manda no mundo, a gente não percebe, mas a indústria química manda no mundo, ela quem faz as cores, ela quem faz os produtos para beneficiar tecido, para beneficiar aquilo. Então, o mundo ele está envolto em muita indústria química, tá? Para os remédios, então a gente não percebe, mas a indústria química, ela manda no mundo, né? De tudo, de beneficiamento de material, de produção de material, então passa pela química, tá? Produção de um fio diferente. Quando eu estava numa empresa, eu disse, eu queria muito colocar uma cor numa coleção, mas aí passa o quê? Vai primeiro para a tinturaria para ver se ela consegue reproduzir a mesma cor no material de acrílico, de algodão, eram 3 fios que eles trabalhavam, algodão, acrílico e poliamida. Então, se conseguissem produzir o mesmo tom nos 3 tipos de fibra, a empresa, aí sim que podia ser abrir uma nova cor. Então, colocar uma cor do ano não é fácil para toda empresa. Então, por isso que a cor do ano é essa, mas eu não vejo produtos que usem essa cor. Por que não há uma adesão tão grande? Porque é difícil manter um nível de qualidade e solidez de uma cor em todos os produtos. Pelo menos para esse exemplo que eu estou dando, é muito em função dos fios que eles trabalhavam nessa empresa. 3 tipos de fio, sintético e natural, e quando não conseguia manter a mesma qualidade para os 2, por quê? Porque eles tinham produtos, tipo as toalhas, eram feitos de material de algodão, enquanto os tapetes de fio sintético. Então, para vender o conjuntinho, né, não vender só um produto, para vender todo o conjunto, eles tinham que ter a mesma cor, né, que combinar a mesma cor, para vender todo o conjunto. O tapete, do acessório do banheiro, porta-coisas, porta-trequinhos de banheiro, a toalha e a cortina, tudo da mesma cor, né, do mesmo tom. Então, é tanta coisa, né, que a gente não percebe, que está por trás e a gente não percebe. É muita coisa, tá? O mundo do consumo e da produção, esse mundo capitalista, né, que vive de produzir e vender, é muito esperto, né, gente? Faz o quê? Mais de 100 anos que se estuda só isso, como produzir, como vender, como produzir, como vender. Vocês estão estudando isso nesse momento, né? Como vender coisas, como vender moda. Vocês vão ser vendedores, né, de uma loja, mas vocês vão ser vendedores de imagens de moda, né? Vocês vão vender imagens de moda para gerar
e desejo e despertar o interesse nas pessoas. Por exemplo, quem aqui tem loja de roupa, né, vai fazer o quê? Vai se especializar em como promover os seus produtos de uma forma melhor. A sua vitrine ser coerente com o seu Instagram, né, o seu estilo de vida. Então, a loja vende todo um conceito. Vocês estão vendendo conceitos a partir dos produtos. É interessante isso, né? Ô, professora, esse mundo. Oi? No curso tem algo falando sobre brand, alguma coisa assim? Ah, gente, vocês vão ter muito disso. Basicamente, metade do curso vai ser isso. Da lá para frente, a parte profissional é um curso profissionalizante, né? Vocês estão tendo meio que uma base aqui para levar para essas disciplinas profissionais, tá? Para esse mercado mesmo. Então, vocês estão... Comigo é meio que o básico, mas o pesadão mesmo vem mais para frente, tá? Então é meio que só fichinha, assim, só brincadeirinha. Mas vocês vão ser especialistas nisso, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação agora. Então, voltando para a parte de design, né? De criação. Então, posso usar esse conhecimento meu do desenho técnico, dessa parte de uma vista frontal e criar todo um estilo, uma coleção a partir disso. Como posso pegar todas essas informações e produzir uma vitrine linda, um editorial lindo, só com bolsas, e trazer as bolsas, enfim. Dá para fazer muita coisa a partir da forma que se mostra o produto. Então, primeiro vocês têm que aprender a ver para aprender a mostrar, tá bem? E aqui a gente tem mais desenho técnico de vistas de bolsa. Aqui é meio que mais do mesmo, assim, com relação aos desenhos, né? Mas é importante o quê? Ficha técnica de bolsa, meu Deus, é muita informaçãozinha, tá? Muita informação, porque tem muita ferragem, muita costura, muita coisa, geralmente tem, né? E aqui estou mostrando uma perspectiva da bolsa, por que é importante? Imagine que uma bolsa é redonda, assim. Aí você tem uma vista que é frontal, aqui à frente da bolsa, tipo bolsa de ir para academia, né? Aquela bolsa padrão de ir para academia. Geralmente ela é mais arredondada, assim... Ou pode ter outra forma, tá? Uma forma mais sextavada. Mas no desenho técnico, o que é que vocês têm? Você tem essa vista frontal, né? Tipo uma cor. Aqui tem duas cores. Vai dizer que é a cor da marca, por exemplo. Aqui dá a cor dessa marca de esportes. Aqui é uma, aqui é outra. Mas a vista lateral é redonda. Se você só vê essas duas vistas, você não tem a noção de como é esse produto. Um calçado dá para perceber, mas uma bolsa não dá. Então, é preciso que se tenha aqui essa vista em perspectiva, né? Aqui está a bolsa vista de um lado, vista de outro. Na verdade, era para ter aqui, ó, de um lado só uma cor, e isso aqui era para ter essa linha, né, que vem aqui também, e divide a bolsa, tá? Em duas cores. Então, é importante a perspectiva no desenho técnico da bolsa, tá? Para que haja uma compreensão melhor, né? E aí, quando você começa a ilustrar, às vezes não precisa de perspectiva, só ilustrar já é uma grande informação sobre a construção dela, né? Tipo essas que só tem um fundo, não tem muita informação, né? Geralmente frente e costas é igual, só tem um fundo diferente. Então, as vistas frontais são suficientes. Aí a gente encontra, vocês vão encontrar, se forem procurar, inúmeros desenhos e ilustrações diferentes de bolsa, da mesma bolsa. Essa é uma bolsa clássica da Hermès, eu acho que é a Birkin essa, não me lembro, acredito que é. E aí vocês vão encontrar, né, estilos, ilustrações, a partir de quê? De só uma vista que passa toda essa informação sobre a bolsa, sobre a marca da bolsa, a simbologia da bolsa, né, a partir da forma, tá? Né? Pega o técnico, faça uma ilustração. Olha como ganha. Ganha muito essa daqui, ó. Não sei, mas dá para fazer uma ilustração, pintar isso aqui muito rápido com pastel, né? Trabalhar com pastel seco e depois apagar algumas áreas. Tem um desenho rápido, bem rápido. Outras mais demoradas, né? Se eu trabalhar essa ilustração. Imagine Carol fazendo com a ilustração de crochê. É demorado, né? É demorado, tem muito pontinho, não é uma superfície lisa. Tem muito ponto, tem muita textura, então é demorado. Mas o quê? Se ela quiser, sei lá, divulgar a coleção dela, ao invés de fotografia, quero fazer toda no desenho, então, sei lá, vai ter um estilo mais gráfico daqui a 2 anos. Posso passar para o próximo ano só desenhando para promover. Será que vai valer a pena? Vai ter adesão?
não se sabe, né? Às vezes, tipo, será que o estilo vigente nesse momento vai ser assim, né? O visual, como é que tá, do mundo, como é que ele está sendo mostrado. Aí a gente entra naquela questão muito visual de massificação, né? Muito massificado, e é tudo igual, ou vai puxar para um diferencial, é o diferente, é o realmente foge do comum que está sendo visto. Então, quando todo mundo usa vermelho, eu uso verde, por exemplo, né? Você está indo contra essa massificação, você já se diferencia. É interessante ver essa massificação para fugir dela, né? Como fugir dela. Isso é meio que uma das partes da tendência, como fugir da massificação. Então, quando todo mundo quer ser igual, usar a mesma cor e a mesma forma de roupa, aí a pessoa vai para um caminho diferente. É bem fácil, né, ter mais estilo assim, de repente, tá? Mais ilustração, né, de bolsas clássicas, bolsa da Chanel, vai ser um clássico de bolsas, assim, aquela bolsa de metalacê, algumas marcas já copiaram essa bolsa, as bolsas são muito copiadas, né, mas é de metalacê, então há inúmeras versões, ilustrações do mesmo produto, a partir das suas vistas, tá, das vistas ortogonais, no caso dessa aqui, a frontal, né, mais ilustração aqui, então, dá para trabalhar essa questão do desenho técnico mais artístico, ó, aquele desenho daquela bolsa, né, que vocês viram aqui, essa bolsa aqui, tá, o desenho técnico dela. Parece uma outra bolsa completamente diferente, né. Então, essa daqui, a representação é de um veludo, né, parece um veludo, mas se você colocar outro material, que não tenha textura, né, então, o técnico mostra só a forma sem a textura, e a textura você vai, meio que um preenchimento, né, como se fosse uma maquiagem para aquela forma daquele rosto, por exemplo, assim. Como deixar com outra imagem mudando o material. Mas aí, algumas marcas, por exemplo, tem um produto que vende muito, sei lá, uma camisa que vende muito, e aí eu tenho o mesmo desenho, a mesma modelagem, o mesmo desenho técnico, só muda o material, né? Ela muda o tecido, às vezes pode ser um tecido estampado, um tecido liso, ou com outra fibra. Então, o desenho também técnico também dá para servir para isso, tá? O produto é esse, só vou mudar o material de construção. Então, é legal a gente começar a pensar nessas questões, né? Não só de forma, mas de material. Tá? Mais ilustração de bolsa, né? Não é a mesma, mas vejam como é importante essa tridimensionalidade, né, essa perspectiva, porque ela que vai mostrar a profundidade da bolsa, né? Quão profundo é, se é mais curtinha, se é muito, se não. E é importante, por exemplo, essas especificações técnicas dentro de um site. Então, se eu vou num site, vou comprar a bolsa, qual é a profundidade? Eu não gosto de bolsa muito rígida, né? Eu gosto de bolsa mais molinha, porque as bolsas rígidas, elas me incomodam muito. Então, eu olho logo, se não tiver informação sobre profundidade, né, o fundo dela, será um fundo muito grande, de acordo com as minhas necessidades, eu não vou comprar uma bolsa que tem um fundo muito grande, porque eu sei que eu vou me bater em todos os lugares, assim, vou bater essa bolsa por todo canto. E aí já evito comprar uma coisa muito volumosa, Então, é importante ter isso para um consumidor, né? Quais são essas informações do técnico que você vai passar e vai passar para a descrição do produto de modo geral. Ficha técnica vai dizer isso, né? Altura, largura, profundidade, e aí tem essa descrição do produto, tá? Que é essa aqui, né? As vistas todas, superior e inferior. A vista basicamente da bolsa é quase igual, mas a parte da frente ou a parte de trás tem um fecho, alguma coisa para botar um penduricalho, né? Ou a marca, quase sempre, frente e costas, é muito parecido. A lateral e o fundo, ou a base dela, né? E os aviamentos e todas essas ferragens e aviamentos para uma bolsa é importante, tá? Então, tenho aqui um monte de desenho, de ilustração, de acessório, né? Frente, as laterais e um 3D, o 3D dele, a perspectiva, né? Aqui mais exemplos de ilustração, de criação mesmo, tá? Chegando nas fichas técnicas da bolsa já, aí tem alguns exemplos de algumas marcas que eu peguei na internet, tá? Essas imagens todas são na internet mesmo.
uma coisa mais antiga, mais informações e simulação de uso, para ver como é que fica com relação ao corpo. Todas as informaçõezinhas em vermelho, informação sobre a bolsa, tá? Importantíssimo saber desenhar, se especializar nessas ferragens, ou pegou a ferragem, saber como representar essa ferragem, tá? Trabalha com, não só a ferragem, né, mas as partes constituintes dos objetos. Tá? O zíper, bolsa tem muito zíper, tem muita costura, né, é importante isso. O zíper pode fazer toda a diferença, a ferragem, se é dourado, se é prata, faz muita diferença no acessório, né. Aqui, exemplo, por exemplo, uma vista superior da bolsa que ela está aberta, né, tem uma parte no meio, ó, que divide um lado do outro da bolsa. Então, desse lado eu tenho um porta-chaves e um bolsinho, desse outro lado já tem um outro design, né? Para meio que são duas bolsas diferentes, separadas por uma parte central. Aí tem a vista de cada um deles. Então, eu tenho aqui, nesse desenho técnico, uma vista de um lado e vou ter que ter a vista do outro lado, da parte interna da bolsa. Então, tem as vistas da parte externa e tem as vistas da parte interna também, tá? Então, o nível de complexidade depende do nível de complexidade do próprio produto. E aí que eu não vou muito me alongar muito aqui, porque é meio que mais do mesmo, né? As vistas das bolsas, as informações são precisas, né? O nível de especialização do desenho, se é no computador, eu vou colocar logo, mesmo no desenho técnico, a cor das ferragens, se é dourado, se é prata, se é outra cor, os banhos todos, ou aqui a bolsa. Então, mais disso. E a gente pode expandir esse mesmo olhar para os outros produtos, né, da área de moda, porque a gente tem muito produto na área de moda, não é só roupa, né? A gente tem acessórios de um modo geral, os óculos. Então, o óculos, a forma do óculos é muito importante, né? Além de adequar-se ao estilo do seu rosto, a forma dele, a gente consegue ver na vista frontal do óculos, basicamente, o produto todo, né? Basicamente, um óculos é o quê? A vista frontal e a lateral dele. Então, a lateral do óculos, quando ela é trabalhada, quando é desenhada, é importante, mas um frontal do óculos é interessante. Então, se você tem uma coleção, ou vai fazer uma fotografia mesmo, com a pessoa usando, simulando o uso, quero mostrar a lateral, a vista lateral desse óculos, toda sem perspectiva, só a lateral. Então, são formas de começar a pensar até na construção da imagem, se for para uma imagem fotográfica, né? Ou numa disposição, num display, como é que ele vai ficar. Vou fazer uma vitrine toda assim, toda frontal, com óculos frontal, perspectiva, como é que vai ser isso? Como é que eu vou organizar essa informação visual para vender, né, esse produto? Ou se eu quero vender de outra forma, ou se quero ilustrar, né, trazer uma parte mais artística. Então, essa visão técnica das formas, né, desse desenho técnico, passa muito mais do que o saber fazer e desenhar por si só, mas é o saber olhar, tá, gente? Eu acho que isso é o mais importante, é saber olhar e saber pensar em como. Se eu vou desenhar, vai ser dessa forma. Se eu for... De que forma você vai usar? Se é uma representação gráfica, de desenho, se é imagem ou como é, tá? Aí lá vem, lembrei do Rafa, trouxe um boné aqui para ele, que eu não vi hoje, mas todas as aulas que vejo, tá quase todas com um boné, né? Então, desenho também de um outro acessório, que é um acessório também de moda, né? Também de moda, pode ser, pode não ser, né? Eles têm acessórios específicos para esportes, né? Para algum esporte em geral, mas também de moda, né? Então, as partes todas, as vistas frontal, lateral, superior e uma perspectiva, tá? Então, dependendo dos produtos, as perspectivas são importantes. Então, resumindo, né, sobre o desenho técnico, é basicamente uma das formas de expressão gráfica, né? Existem muitas formas, é uma delas, tá? E representa o quê? A gente tem que ter o quê no desenho técnico? As dimensões, as posições do objeto, né, no caso as vistas, tá? De acordo com a necessidade de cada situação. Para quê? Para que se tenha uma facilidade de compreensão do produto e, no caso, se for para produção e reprodução, tá, gente? Resumindo, a nossa disciplina foi esse